Boa tarde, crianças! Ótima segunda-feira para todo mundo. Vamos começar as nossas atividades do dia, então? Hoje é segunda-feira, estamos começando uma nova semana e vamos ainda continuar falando sobre os animais que nascem dos ovos. Na semana passada, a Prof leu a história para vocês, Um Amor de Confusão. Lembra? Que era sobre a história da galinha que encontrava vários ovinhos pelo caminho onde ela passava. E ela pegava todos esses ovinhos e trazia para o seu ninho. Cada ovinho que ela encontrava, ela trazia de novo para o seu ninho. Lá na página de número 48, diz o seguinte: na história que você ouviu, a galinha chocou vários tipos de ovos. Deles nasceram bichos diferentes e não eram aves. Vocês lembram que eu falei para vocês que nasceram bichinhos de outras espécies e não somente pintinho? Circule os animais dos bichos que ela chocou e que não eram aves. Então ali nós temos 3 animaizinhos lá. O primeiro animalzinho é um jacaré. Lembra se eu falei jacaré na hora que eu contei a história? Falei sim. Eu falei cobra na hora que a gente estava lendo a história? Falei. E eu falei tartaruga? Só que na história também dizia. Aqui a pergunta é: circule as imagens dos bichos que ela chocou e que não eram aves. Então, jacaré, cobra e tartaruga. São os 3 animaizinhos que estão ali. Você só pode circular 2 que não eram aves. Você acha que o jacaré e a tartaruga nascem de ovos? Nasce ou não nasce? Nasce porque lá na história que a Prof contou para vocês, ela chocou e nasceu uma tartaruga e nasceu um jacaré. Pinte no quadro abaixo que representa a sua opinião. Então ali nós temos sim e não. E aí você vai pintar ali onde representa a sua opinião. Lembrando da história. Lá na história, quem não lembra, volta um videozinho lá que tem lá na publicação da Prof. Lá tem a história de novo, escutem de novo, assistam de novo para lembrar quais são os animais que ela chocou, certo? Que foram vários ovinhos. Ela encontrou 9 ovinhos. Ela já tinha um ovinho no seu ninho. Aí ela andou, encontrou mais 9. No total, ela tinha 10 ovinhos lá dentro do seu ninho. Desses 10 ovinhos, 9 não eram dela. 9 eram de espécies de animais diferentes. Então, você vai olhar lá na história e vai lembrar cada animalzinho. Prof, mas eu não consigo lembrar de tudo. Volta na história, pede para a mamãe anotar no papelzinho quais eram os animais para ajudar a responder essa perguntinha que está aqui, certo? Os jacarés gostam de fazer os seus ninhos nas matas, usando galhos e folhas. Vocês sabiam que a mamãe jacaré, ela cuida dos seus ovinhos fora da água? Ela não bota os seus ovinhos na água. É a mesma coisa que a tartaruga. Elas pegam, saem de dentro da água, procuram um lugar seguro, quentinho, preparam todo o espaço. A dona tartaruga faz um buraco deste tamanho lá dentro da areia, coloca os seus filhotes lá dentro, tampa e espera eles nascerem e saírem de dentro dos ovinhos. A dona jacaré, que é a fêmea, ela vai até o mato, procura galhos, procura folhas, prepara o espaço todo quentinho, coloca os seus ovinhos ali e fica cuidando também para que ninguém pegue eles. A não ser que a dona galinha passe por ali, né? Assim como foi na história, que a dona galinha passou, encontrou e levou para o seu ninho. Desenhe um ninho de jacaré. Ninho de jacaré vai o quê? Folhas, galhos, você pode desenhar. Ou se você tiver aí no seu quintal, você também pode usar para colar eles ali no espacinho. Depois, use cotonete e tinta, guache, e represente uma quantidade de ovos maior do que 20 e menor do que 30. O que acontece? A mamãe jacaré, ela coloca de 20 até 30 ovos. Pensa quantos ovinhos daria nesse ninho. Um monte, né? Então, você vai pegar uma tinta guache, uma cola colorida, aquilo que você tiver na sua casa. E se você não tiver um cotonete, se você quiser, você pode usar o que você achar melhor. Mas você pode usar o seu próprio dedinho. Você pode ir lá, pegar um pouquinho de tinta guache, o que você tem aí, suja o teu dedinho lá, pega, a prof não vai fazer, porque senão depois a prof não consegue virar a página aqui. Aí você vai fazer o ninho bem bonitinho aqui, desenhadinho, e vai fazer a quantidade de ovinhos. Lembrem-se, uma dica a mais da prof. A mamãe jacaré coloca de 20 a 30 ovos. Então, vocês têm que colocar entre isso, entre 20 e 30 pegadinhas ali, ou com o seu dedinho, ou com um cotonete, ou com a pontinha de um lápis, ou a pontinha do... pode ser, sabe o quê? A pontinha do pincel.
Vocês podem virar o pincel ao contrário, pega um pouquinho de tinta lá e faz lá quantos ovinhos? 20 ovinhos, 25 ovinhos? É entre 20 e 30, certo? Aí vocês vão deixar bem enfeitadinho, bonitinho aqui. A prof só não vai passar aqui, porque a prof precisa virar a página e aí vai ficar tudo molhado ali, certo? Aí nós vamos para a página de número 49, onde diz assim: assim como os jacarés, as tartarugas também nascem de ovos. Já respondeu a pergunta anterior que tinha lá, na página de número 48. No Brasil, existe um grupo de pessoas que se juntaram para proteger as tartarugas, que vivem no mar. Pesquise com seus colegas e professor o que esse grupo faz e veja como é o símbolo que eles criaram. A prof vai deixar agora aí para vocês algumas fotos do Projeto Tamar. O que é o Projeto Tamar? É um projeto voltado diretamente para o cuidado das tartarugas marinhas. Isso mesmo. Eles pegam todas as tartarugas que estão dodói lá no mar ou que aparecem em alguma praia e levam lá para dentro do projeto. A prof esteve lá no ano passado. A prof tirou foto com as tartarugas, a prof fez filmagens das tartarugas, tá? E aí a prof vai colocar um videozinho bem rapidinho aí para vocês imaginarem mais ou menos como é lá dentro do Projeto Tamar. E na volta que a gente voltar para cá, a prof vai continuar explicando a nossa atividade do dia. Assista aí então o Projeto Tamar. Fundação Projeto Tamar. O Projeto Tamar é um projeto criado em 1980 pelo IBDF, atual IBAMA, com a finalidade de proteger as 5 espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil. O Projeto Tamar é considerado conservacionista brasileiro, que revolucionou a luta pela preservação das espécies ameaçadas de extinção. Atual na busca pela conservação das tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. O nome Tamar é uma contração das palavras tartaruga e marinha, necessária no início de 1980 para a confecção das pequenas placas de metal utilizadas para a identificação das espécies pelo projeto, para estudos de biometria e monitoramento das rotas por onde elas andam. Observe aí aonde é que a dona tartaruga coloca os seus ovinhos. Olha como cada um dos ovinhos é pequeno e todos ficam no mesmo lugar. Quando a tartaruga sai, ela é bem pequenininha, do jeitinho que vocês estão vendo aí. Todas ficam no mesmo lugar. E quando elas saem dos ovinhos, procuram um espaço para poder se movimentar. Todas elas juntinhas pegam o mesmo sentido, o mesmo rumo, à procura do mar. Agora que vocês já acompanharam aí um pouquinho como é o Projeto Tamar, vocês viram as tartarugas? Vocês viram o tamanho dos tanques, que são especiais, onde as pessoas cuidam? Eles lavam o casco da tartaruga, eles cuidam das tartarugas, fazem uma identificação, que é colocar uns grampinhos que não fazem dodói, lá nas nadadeiras delas e colocam elas de volta para o mar. Quando elas estão dodói ou elas não estão prontas para voltar, elas ficam dentro daqueles tanques de água, onde são cuidados por veterinários, pessoas que estudaram, que sabem o que estão fazendo e cuidam delas exatamente do jeitinho para que elas fiquem boazinhas para poder voltar para o mar. A maioria das que estão lá no Projeto Tamar, que a prof mostrou aí no videozinho para vocês, elas não voltam para o mar. Sabe por quê? Porque elas já estão habituadas a morar ali. Lá no Projeto Tamar você pode visitar com a sua família, conhecer o espaço. Lá é muito legal, tem um monte de titio e titia que vai explicar tudo para vocês. Vai ter os ovinhos que vocês vão poder ver, cascos de tartarugas enormes que acabaram morrendo no mar e que eles levaram para lá para vocês terem noção do tamanho do casco da tartaruga. Também tem um tanque que você consegue ver a hora das tartarugas se alimentar, a hora das tartarugas tomarem banho. É muito legal. Então, o lugar mais próximo que nós temos um Projeto Tamar aqui, da nossa casa, da nossa cidade, é lá na capital, em Florianópolis. Então, se você tiver a oportunidade com a sua família de um dia poder fazer um passeio, fala com o papai e com a mamãe. Vão até Florianópolis assistir lá no Projeto Tamar todas as apresentações e todas as explicações que eles fazem lá. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a Prof. Fê amou o dia que a Prof esteve lá com a família da Prof.
Foi muito divertido, a gente aprendeu muitas coisas que a gente ainda não sabia sobre tartarugas, certo? Aí lá na nossa atividade diz o seguinte: veja como é o símbolo que eles criaram. Então nós temos aqui um símbolo do projeto Tamar, e aí aqui nós temos uma tartaruga, que é o principal animal que eles cuidam lá no projeto Tamar. Esse símbolo tem letras e imagens, certo? Muitas letras. E qual é a imagem que nós temos? Nós temos uma tartaruga. Quantas letras o símbolo tem ao total? Então, nós temos que contar quantas letrinhas tem o símbolo ao total. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nós temos 17 letrinhas que nós temos que colocar o número aqui. Então, vamos lá. Colocamos o número 17 em algarismos. Qual é o número 17 em algarismos? O 1 e o 7. Colocamos dentro deste quadradinho aqui. Depois nós temos assim, ó. Este símbolo tem 17 letras. A imagem é de qual animal? Eu já expliquei para vocês e vocês também viram lá no videozinho que a prof colocou sobre o projeto Tamar. São as tartarugas marinhas. Então, você vai escrever bem grande aqui, tartaruga marinha. Então, vamos lá. Tartaruga marinha. Por que marinha, prof? Tartarugas marinhas são as tartarugas que vivem no mar, certo? Aí prestem atenção no que vai pedir aqui. Quando a tartaruga nasce, ela corre em direção ao... Lembra que eu falei que a mamãe tartaruga coloca os seus ovinhos, sai da água, vai até a areia, abre o buraquinho, coloca os ovinhos, fecha o buraquinho para ficar quentinho. Quando os ovinhos abrem, as tartaruguinhas saem na direção do mar. Então, dentro dessa palavra Tamar, o que é que nós vamos encontrar? Dentro da palavra Tamar, aqui no cantinho, nós encontramos a palavra mar. E é aí que vocês vão circular a palavrinha mar. Mar começa com que letra? M. Depois do M vem o A e depois tem a letrinha R, que vai ficar o som de mar. Você circula a palavrinha mar que está ali, certo? Tem uma outra lembrança para vocês também. O Projeto Tamar ele existe em vários lugares do Brasil. Atualmente nós temos somente em 4 lugares, tá? E o mais próximo fica aqui em Florianópolis, bem pertinho da nossa casa. Então, o dia que você quiser fazer um passeio, é um passeio bem divertido, gostoso de participar, que eu tenho certeza que vocês vão adorar ir com a sua família. Terminando aqui, paramos por aqui, porque nós ainda temos tema de casa, porque hoje é segunda-feira. Então, vamos lá para a página de número 13, ficha de número 6. Vamos continuar falando sobre os animais que botam ovos. Página 13 e 14, ficha de número 6. Combinado? Realizem as atividades, façam um tema de casa e amanhã na nossa live nós vamos conversar um pouquinho. Eu quero saber se alguém já visitou o Projeto Tamar, ou se alguém conhece uma tartaruga, ou se tem uma tartaruga, que eu já sei que tem um amigo nosso aqui, que participa das nossas aulas lá do nível 5, que ele tinha uma tartaruga. Não sei se ainda tem, mas se ele ainda tiver, eu tenho certeza que a mamãe vai mandar algumas fotos para a prof e nós vamos acompanhar um pouquinho como é a tartaruga desse nosso amiguinho. Combinado? Um super beijo, caprichem nas atividades e amanhã a gente está de volta.